Queremos saudar a todos os nossos amigos e amigas, nossos irmãos na fé, para mais este momento de estudo bíblico, estudo da Palavra de Deus, com o tema A Atitude do Cristão diante da Palavra de Deus. Muitos cristãos só ouvem a Palavra de Deus, mas não a praticam no seu dia a dia. Isso prejudica muito a vida deste cristão, prejudica os que convivem com ele e também prejudica a missão de Deus. No estudo de hoje, nós queremos examinar, à luz da Palavra de Deus, o quanto é vantajoso para a sua própria vida, para o próximo e também para a missão de Deus, o cristão não só ouvir, mas também praticar de verdade a palavra ouvida. Nós vamos nos basear no texto de Tiago, capítulo 1, versículos 19 até o versículo 27, que diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a graça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Essas são as palavras que nós então queremos nesta noite podermos meditar um pouquinho. A partir desse texto, é importante nós percebermos inicialmente duas coisas. Primeiro, por um lado, concluiremos que tem a promessa de todas as bênçãos de Deus aqueles que seguem esta palavra. E segundo, por outro lado, é objeto de repúdio por Deus aquele que ignora a sua palavra e vontade. Estamos, portanto, tratando de um assunto de vida ou morte eternos diante de Deus. E isso nós podemos ver em dois textos. Lucas, capítulo 11, versículo 28, que diz para nós assim: Ele, porém, respondeu: Antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E aí nós temos ainda o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16, que dizem para nós assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Palavras do nosso Deus para cada um de nós. O texto de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27, entre outras riquezas, nos apresenta a sequência claríssima de passos fundamentais que precisam acontecer na vida de um cristão, a fim de que ele esteja permanecendo firme no caminho e sendo também útil na missão de Deus. O primeiro passo está nas seguintes palavras do versículo 19: Cada um esteja pronto para ouvir. Primeiro de tudo, Deus agiu na vida do cristão. Do contrário, não seria cristão.
Por meio da palavra, na conversão ou até mesmo no batismo, pelo seu Santo Espírito, Deus deu a fé, o perdão, a nova vida e principalmente a salvação. Só depois disso é que Deus então pede, mas pede mesmo, para que o seu cristão continue firme, ativo e útil, sustentado ainda pelo próprio Deus e pela própria palavra e os sacramentos que ele oferece a cada um de nós. E para este conservar e permanecer firme, vivo e ativo, a primeira atitude constante e firme do cristão deve ser a de estar sempre pronto para ouvir a palavra de Deus. Um cristão que não ouve a palavra é a mesma coisa que ser um ser humano que não se alimenta, ou um carro que não é abastecido. E este ouvir acontece na leitura da palavra de Deus. E isso nós fazemos quando temos as nossas devoções em particular, em nossos lares, com as nossas famílias, como também especialmente quando nós estamos na igreja participando dos nossos cultos, ou até mesmo nesses momentos em que nós podemos estudar a palavra de Deus, ouvir o estudo bíblico, ou ainda lá nos nossos departamentos, quando isto é possível. Há, porém, uma grande vantagem do cristão ir e ouvir nos cultos a palavra de Deus, porque ali ele tem as explicações e as ajudas do pastor, das pessoas mais experientes que também podem auxiliá-los. E assim corre menos risco de tirar as suas interpretações pessoais, sentimentais ou até mesmo conclusões erradas do que a palavra de Deus está ensinando. A conclusão deste primeiro passo é de que nenhum cristão deve perder as oportunidades, mas estar sempre pronto para ouvir, seja nos cultos, seja nos momentos de estudos, seja nos momentos devocionais, seja em outros momentos que são oportunos para nós estudarmos o Evangelho do nosso Deus, onde a palavra é lida, pregada, explicada, de forma a dar toda a orientação e preparo também para a vida cristã de cada um. E ao mesmo tempo de orientar na sua participação na missão de Deus. Esta é a vontade de Deus, que cada um possa então ouvir. O segundo passo está nas seguintes palavras do versículo 21. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês. Meus amados, isso é maravilhoso. Cada vez que o cristão está lendo ou ouvindo a palavra em particular, ou nas programações que tem ali na sua igreja, é Deus que está plantando a sua mensagem no coração desse cristão. E isso nós podemos ver lá no versículo 21, na parte final, que esta mensagem pode salvar a todos aqueles que estão prontos para ouvir e meditar nessa palavra. E aí vem o que Deus tanto quer fazer e quer que aconteça no coração daquele que ouviu a sua palavra. Deus quer que todos aceitem com humildade o que ele diz e ensina. No que Deus diz e ensina no estudo bíblico, ou até mesmo talvez ali num sermão, quando nós estamos ouvindo os nossos pastores nos trazendo a mensagem de Deus, tem partes que ferem, que doem a gente, mas por causa do nosso pecado. E o que Deus quer é que nós possamos dizer sim e amém para aquilo que Ele está trazendo para nós, para aquilo que está sendo pregado para cada um de nós, tanto naquilo que nos doeu, como também naquilo que nos acalmou, consolou e também nos encorajou.
com a lei, por vezes doída de Deus, Ele quer mostrar o nosso pecado e, ao mesmo tempo, nos conduzir a uma vida de arrependimento. E aí Ele nos apresenta também o Evangelho, que é doce, que é suave. E através deste Evangelho, Deus quer nos perdoar, Deus quer nos consolar, Deus quer nos fortalecer ainda mais nesta fé que nós temos nele como nosso Senhor, como nosso Criador, como nosso Salvador. E com toda essa sua palavra, Deus quer nos salvar. Deus quer nos preparar e, ao mesmo tempo, equipar para a prática diária da vida cristã, de uma vida cristã verdadeira, de uma vida cristã participativa na sua missão de levar o Evangelho a todos. A conclusão desse segundo passo é a de que, sempre ao ouvir a palavra de Deus, nós possamos nos fortalecer ainda mais. E sempre indo ouvir a sua palavra lá na igreja, que nós possamos ficar lá até o final, quando terminar aquela programação que nós estamos participando naquele momento. E aceitar com humildade tudo aquilo que está sendo lido para nós, tudo aquilo que está sendo pregado e explicado. Não porque é o pastor ou alguém outro que está falando, mas porque o próprio Deus é quem está nos falando por meio da sua santa palavra. E aí nós chegamos no terceiro passo. O terceiro passo está ali nas seguintes palavras do versículo 22. Não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas ponham ela em prática. Ficou bem claro que quem não vai e não participa das programações da sua igreja, também não ouve. E quem não ouve, também não tem o que aceitar. Mas aquele que vai, aquele que participa, ele ouve e ao mesmo tempo ele aceita humildemente. E esse que age desta forma, ele está alimentado para esse terceiro passo da vida cristã com Deus e também na sua participação, no seu envolvimento dentro da sua missão. Praticar, então, meus queridos, é fazer aquilo que aprendeu. O que nós aprendemos quando nós pegamos as nossas Bíblias e ali folheamos e paramos em algum texto e fazemos a leitura? Na verdade, é Deus que vem ao nosso encontro para nos trazer a sua palavra de orientação. Para o cristão, em tudo que for fazer, seja em particular, seja na família, seja lá no seu serviço, no seu lazer, na sociedade, na igreja, enfim, em tudo, sempre primeiro vai olhar, verificar se tudo que está fazendo está ou não de acordo com a palavra que ele acabou de ouvir, da palavra que ele tem estudado nas Escrituras Sagradas. Palavra esta que ele aceita como verdadeira. Colocar em prática a palavra de Deus, portanto, é em tudo fazer o que e como Deus ensina e pede, e não o que e como eu ou o mundo deseja, ou acha, ou dita, ou cobra de cada um de nós. A desvantagem de não se praticar a palavra é que a pessoa não a valoriza, não a ouve, não a aceita, e assim se esvazia e se desliga completamente da palavra do Senhor. Uma vez isso acontecendo, o que passa a tomar conta da vida daqueles que estão longe da palavra de Deus, dos seus atos, do destino dessa pessoa, é justamente este eu, o mundo, ou até mesmo o diabo. E daí para frente, além da perdição eterna que se instala na vida dessa pessoa, ela não é mais útil e também não serve mais
para a missão de Deus. Vem este completo esvaziamento, o esfriamento, o afastamento de Deus e, como consequência no final, vem também a condenação desta pessoa. Meus amados, a vantagem do cristão que pratica a palavra na vida diária é que Deus, pela palavra, sempre está sustentando este cristão, sempre o mantém ligado em comunhão com a salvação, sempre o prepara ainda mais pelo seu conhecimento através do Evangelho e pela experiência, e sempre o tem como instrumento vivo, ativo e útil para a sua missão. A vida particular deste cristão só tem a ganhar. A família deste cristão só tem a ganhar. A sociedade em que ele vive e aqueles que estão ao redor deste cristão só tem a ganhar. Inclusive, a própria igreja, a comunidade deste cristão também tem muito a ganhar. E a recompensa para quem pratica a palavra de Deus na sua vida diária é uma promessa garantida por Deus para cada um, lá no versículo 25, que diz: Deus vai abençoar tudo o que esta pessoa fizer. Sim, meus queridos, como dito, todas as obras e vida desta pessoa ou deste cristão, por grandes ou pequenas que sejam, serão sempre acompanhados das bênçãos de Deus. E essas bênçãos de Deus estarão guardando, protegendo, guiando para a salvação eterna, tanto a este feliz praticante da palavra, como também a todos aqueles a quem as suas palavras cristãs vierem a atingir. A atitude do cristão, portanto, que realmente condiz com o que é verdadeiro, salvo, cristão e servo de Deus, é o seguinte: primeiro, ele sempre vai ouvir a palavra de Deus. Segundo, ele sempre vai aceitar com humildade esta palavra de Deus. E terceiro, ele sempre vai praticar tudo na sua vida o que esta palavra está lhe dizendo, está lhe ensinando. Deus faça de cada um de nós, cristãos e membros, cada vez mais assim, não apenas ouvintes, mas verdadeiros praticantes da palavra que nós ouvimos do nosso bondoso Deus. Que Ele possa confortar e consolar a cada um de vocês por meio do seu santo Evangelho, hoje e sempre. Amém. Meus amados, nós queremos ainda conversar com o nosso Deus em oração. Querido e amado Deus, eterno, Pai, bondoso e misericordioso, que está presente em nossa vida em todos os momentos, a quem devemos todo o nosso louvor, render a nossa gratidão pelas inúmeras e incontáveis bênçãos sobre nós derramadas. Obrigado, bondoso Deus, por nos conduzires em segurança até o presente momento de nossas vidas, nos guardando de todos os perigos e nos dando tranquilidade em nosso coração para podermos viver o nosso cristianismo com sinceridade e verdade. Obrigado porque temos oportunidades de ouvirmos o Teu Evangelho, seja nos nossos momentos de estudos bíblicos em casa, através das nossas devoções, seja nos nossos cultos, quando ouvimos do pastor trazendo o Teu Evangelho para cada um de nós, seja nos momentos de estudos bíblicos como este, em que nós também podemos ouvir e meditar na Tua Santa Palavra. Protege-nos ainda mais, guarda-nos ainda mais, ampara-nos ainda mais, pois nas Tuas mãos nós nos colocamos, sabendo do Teu amor, da Tua proteção e do Teu cuidado por toda a humanidade e também em favor de cada um de nós. Isso nós apresentamos a Ti, em louvor e gratidão,
Em nome e por amor de teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus amados, queremos desejar a todos vocês a graça e a paz do nosso Deus, que vocês possam se sentir acolhidos e amados também por esse Deus, que vem ao seu encontro através da sua santa palavra. Fiquem todos com Deus e até um próximo momento, que Deus assim vai também nos permitir.